boa noite. Nós vamos celebrar a restauração, celebrando que o ar que respiramos vem do Senhor. E estamos vivendo numa época em que celebrar a cada respiração é algo que devemos e agora entendemos o quanto é importante. Saiba que cada vez que você respirou, foi o Senhor que providenciou isso. Vamos cantar que grande é o Senhor e que o ar dos nossos pulmões vem dele, na verdade é Ele. Deus te abençoe e vamos adorar. Vida dá, és o amor, tua luz põe fim às trevas, esperança que restaura corações quebrantados. Grande é o Senhor, és o ar nos pulmões, por isso te louvarei, és o ar nos pulmões, por isso te louvarei, só a ti. Vida dá, és o amor, tua luz põe fim às trevas, esperança que restaura corações quebrantados. Grande é Senhor, és o ar nos pulmões, por isso te louvarei, és o ar nos pulmões, por isso te louvarei, és o ar nos pulmões, por isso te louvarei, só a ti louvarei, só a ti louvarei. Vamos cantar? Toda a terra bradará, corações te clamarão. Grande é o Senhor. Toda a terra bradará, corações te clamarão. Grande é o Senhor. Toda a terra bradará, corações te clamarão. Grande é o Senhor, és o ar
Olá, meu nome é Gisele, sou psicóloga, faço parte da Igreja Batista Cidade Jardim e tenho uma admiração enorme pelo CR. E há um tempo atrás eu ia falar sobre o tema luto e acabou não dando certo. E aí, conversando com o Marcos, surgiu essa oportunidade agora, que eu considero uma oportunidade mais até no tempo certo mesmo, né? Visto da situação que estamos passando no momento, onde numa determinada medida, todos nós estamos tendo perdas às vezes muito próximas, às vezes mais aqui, às vezes até de um artista, alguma coisa que não é tão próxima, mas que também causa impacto na gente. Então, de uma certa forma, esse tema ele está permeando a todos nós. Às vezes eu fico olhando para as redes sociais e eu vejo que está havendo uma pequena mudança nesse aspecto. Antigamente isso era só felicidade, sucesso, alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia a gente já está vendo que o luto já está começando a ser permitido, já está começando a ser, porque todos nós estamos atravessados. Mas nós temos a tendência de esconder as nossas dores. Como é que tá? Tudo bem. Nós vamos empurrando as nossas dores para baixo, né? E empurrando e escondendo e mostrando só, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando eu falo que eu escolhi, por exemplo, o tema luto no meu TCC, na minha faculdade de psicologia, o luto não simplesmente como uma vivência, mas uma vivência que restaura, uma vivência que reestrutura uma pessoa, né? Daí a importância de eu estar trazendo esse tema hoje, porque o luto, dependendo da forma como ele é vivenciado, ele pode estar reestruturando a pessoa, uma nova forma de estar no mundo, né? O que seria o luto, né? O luto realmente é um processo, ele não é uma coisa mágica, não é um esquecer de alguém, não é isso, né? É uma elaboração da perda de alguém, mas não é só a perda de alguém. Às vezes o luto, ele vem com uma conotação, às vezes não só de morte, mas perdas de uma forma geral. Por exemplo, na pandemia, às vezes tem a perda de uma pessoa, mas às vezes tem perda de emprego, perda de ideal, perda de estilo de vida, novas formas surgindo, e nós temos que lidar com essas perdas e entrar numa outra forma, né? Então, são muitas formas de você elaborar tudo isso que vem com todas essas mudanças, são perdas e coisas novas, né? Eu sei que a comparação já foi feita, mas eu sempre gosto muito dela, que é a comparação da metamorfose da lagarta para a borboleta. Quando você entra num processo de luto, você entra como se fosse na lagarta, aquele processo de fechar o casulo, né? E quando você fecha esse casulo, você entra num isolamento do mundo externo e fica só dentro daquele casulo. E ali dentro, você meio que se dissolve, vai dissolvendo suas crenças, vai dissolvendo uma série de coisas que aconteceu numa devoção, numa coisa interna, num processo violento, um processo realmente que você realmente se dissolve inteiro ali dentro. Mas quando se completa aquele processo, você sabe que está na hora certa e você vai ver aquele orifício ali em cima e você vai sair uma borboleta. Mas esse processo do luto eu gosto de comparar com a da lagarta, porque se você der um piquezinho antes da hora, não vai sair nem lagarta, nem borboleta, vai sair alguma coisa dali de dentro que não vai servir para nada. Então, daí a importância da gente estar entendendo que esse processo do luto, esse processo, ele é importante e ele tem um tempo certo de acontecer. Você não pode ser apressado, ele tem aquele tempo, né? E cada pessoa, eu coloco assim, que cada pessoa tem um tempo certo, por quê? Porque nós temos a impressão digital que é nossa, nós temos a nossa singularidade. Eu não posso dizer que para um mês está bom, mas para outra pessoa pode ser que sejam 6 meses, ou 1 ano, ou 6, sei lá. Enfim, a gente tem que estar atenta às singularidades de cada pessoa e a importância daquele processo, né? Quando a gente está falando do luto, eu fico pensando muito, eu estou lendo aqui a minha colinha, eu fico pensando muito como é que funciona isso, né? A partir da perda, por exemplo, no caso da perda de uma outra pessoa, nós percebemos uma presença diferente, porque não é o esquecer, né? A presença física desaparece, mas as lembranças elas ficam. E como é que você vivenciar essas lembranças sem a corporeidade? É um processo muito diferente. Por isso que a gente fala desse fechamento, porque é um processo que é muito difícil de você processar. A presença está ali, mas a corporeidade não está mais.
Como é que você ressignifica isso, né? Então, a partir dessas vivências, dessas lembranças sem a corporeidade, é que vai se dando esse processo da ressignificação. Quem sou eu no mundo sem essa pessoa, né? Como é que isso acontece? Eu sempre pego aqueles 3 círculos, por exemplo, aqui tem um círculo do eu, aqui tem um círculo do outro, e aqui embaixo o círculo do mundo. Quando nós estamos vivenciando o luto da perda de uma pessoa, nós perdemos uma parte desse círculo que era da pessoa. Então nós perdemos uma parte de nós mesmos. Mas não é só isso. Existe um mundo que está atravessado por mim, pelo outro. Então nós perdemos uma parte do nosso mundo. Os nossos sonhos com aquela pessoa estão sendo perdidos também. Então esse processo do luto vai também ressignificar não só a perda do outro, mas a perda dos meus sonhos, a perda do... Eu vou estar no mundo de uma outra forma. Eu vou estar no mundo sem o outro, mas também vou estar de uma outra forma. E de que forma é essa forma? Volta ao casulo. A necessidade desse processo do casulo é justamente para você começar a compreender. A gente precisa muito desse tempo, né? Nós estamos convivendo, eu estou falando desse luto por 2 motivos. Porque antigamente o luto era respeitado, você via a pessoa de preto ou com uma faixinha de lacinho preto aqui, indicando o luto era respeitado. Hoje o luto perdeu muito do sentido. Hoje que está sendo resgatado um pouquinho, hoje está se voltando a pensar. Mas ele era uma coisa assim, tipo, rápido, fica bem rápido e vamos embora para a vida. E esse tempo, ele precisa acontecer. Ele precisa voltar a ter uma ressignificação, né? Não só o luto por morte, mas como eu estava falando, o luto às vezes pela perda de emprego, pela perda de um ideal, né? E a pandemia nos fez rever essa parte. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com luto, para estar exemplificando de uma forma mais prática. A minha vivência com luto não foi tanto por morte, mas foram por mudanças. Mas foram mudanças que aconteceram durante a minha infância inteira até a fase adulta. Eu mudei de cidade durante a minha infância toda até a fase adulta em 8 cidades brasileiras, né? Num país como o nosso, as diferenças entre um estado para outro são diferenças culturais gigantes. Então aconteceram muitas perdas, né? E eu tive que lidar com isso. Eu perdi a referência cultural, perdi a referência de amigos, de escola de balé, de cidade, enfim, de tudo. Exemplificando uma dessas mudanças, foi a mudança que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu saí de uma cidade do interior do Paraná, Ponta Grossa, que é uma cidade com muita natureza, e fui para São Paulo, capital, Avenida Paulista. Então foi uma mudança assim radical. O fator de ter sido mais marcada foi porque 13 anos, mudança de corpo, mudança hormonal, mudança de mente e mudança de cidade. Foi tudo ao mesmo tempo. Então foi realmente alguma coisa que marcou muito forte na minha vida. Por um ano eu chorei. Eu chorei a perda daquela cidade. Era uma devoção, assim, de um lamentar. Eu perdi meus amigos, o pessoal do balé, o pessoal da igreja, enfim, perdi muita coisa. E por um ano eu vivenciei aquele luto, né? E não fiz amizades, não queria conhecer ninguém, era uma coisa assim. E depois desse um ano eu voltei naquela cidade e aí eu me dei conta que todo mundo já estava vivendo a vidinha dele, só eu que estava ali parada naquela devoção. E aí eu cheguei à conclusão assim, pronto, chega, abri a minha vida para recomeçar, mas porque eu me senti pronta. Ninguém falou para mim, chega de chorar, chega de... Não. Então assim, por que eu estou trazendo isso? Porque nós sabemos quando está o momento certo. Nós precisamos daquele momento, aí eu cheguei àquela conclusão. Não, agora chega. Agora eu vou fazer novas amizades, vou me envolver com a cidade, vou namorar, enfim, vou viver. Mas eu precisei daquele momento. E todo luto, ele precisa ter esse momento de fechamento. Não é errado, não é masoquismo, não é doença. Às vezes a medicina, ela vê o luto como algo a ser medicado, tomar alguma coisa para dor. Mas a questão toda é que, numa determinada medida, essa medicação, salvo, tem situações, eu sou contra toda medicalização, não é assim. Mas
simplesmente para tirar a dor, você está boicotando um processo importante na tua vida. Seria como dar um pique no casulo e você apressar o casulo acabar. Tipo, chega, não aguento mais tanta dor, vou dar um pique e vou abrir logo esse casulo. Não é assim que funciona. Às vezes a medicalização ela entra dessa forma e ela interrompe o processo precioso. Então, assim, você vivenciar essa dor, trazer cada lembrança, sofrer, trazer como é que eu vou vivenciar, quem sou eu agora, isso é importante você metabolizar. Não há pressa por ter que trabalhar, tem que tocar a vida, tudo bem, em determinada medida a gente precisa fazer isso, mas em determinada medida se preserve nesse casulo, até que esse processo se complete e você ache o tempo certo de você sair. Porque o luto não é apenas um tempo de tristeza, que dá a tristeza e depois passa. Por isso eu estou falando muito da história do casulo com a borboleta. Esse processo é um processo de recolhimento mesmo. A gente tem um enfraquecimento da energia psíquica, a gente tem um desinteresse pelo mundo, assim como aquela lagarta que se fecha no casulo, né? Existe esse tempo, né? Esse investimento interno, né? Que foi perdido, essa devoção, e sobra realmente muito pouca energia para investimento na vida, né? Ela não acontece de uma forma linear, não é uma coisa que você elabora e passa. Eu sempre comparo como um movimento do pêndulo, né? Às vezes a dor passa, você se distrai, você até ri, você até está feliz num determinado momento, mas aí a dor volta. E você elabora mais alguma coisa, depois a dor volta, vai embora, depois volta. Ela acontece dessa forma, mas é dessa forma que é o ideal que aconteça mesmo. Porque ela vai completando esse processo até ressignificar cada lembrança, cada sonho que foi não vivido. Dentro desse contexto, o que o CR tem feito, eu acho bem interessante, ter grupos terapêuticos onde você possa estar trazendo essa dor, onde você possa estar trazendo essas lembranças, onde você possa estar ampliando essa vivência e elaborando com cuidado, entende? Essa situação. Cada vez que você vai trazendo aquela dor e colocando aqui, olhando para ela e vendo como é que faz, cada coisa, você vai organizando a sua cabeça, você vai se organizando internamente, né? Não é um masoquismo, é uma organização interna, né? Às vezes nessa ansiedade da vida moderna, às vezes a gente se apressa, né? Que tem que tratar o luto como uma patologia, medicar e vamos rapidinho para a vida. Mas não façam isso. Procurem pensar nela como esse processo que tem um ritmo próprio, tem uma singularidade própria de cada pessoa, como ela vivenciar, e permitir essa elaboração com calma, no ritmo certo, da forma correta, sem ter que disfarçar, não posso sofrer. Não, deixa vir. É normal, é bom isso. Para você se estruturar e aí quando esse ciclo se completa, aí vem a história da borboleta, né? A questão toda que nós temos que conseguir processar isso é que o nosso mundo foi partido, o nosso mundo presumido ele foi quebrado, né? Individualmente, socialmente, e algo mudou, algo vai embora e algo vai ficar e a gente não sabe o que é isso. E esse momento que eu estou trazendo essa breve reflexão, não é para saber tecnicamente daquela história de que tem o período da dor, tem o período da rejeição, o período da raiva, o período da negociação, não. Mas eu só quero estar trazendo para vocês essa reflexão, no sentido que esse momento é um momento muito precioso, muito importante para a reestruturação das pessoas. Às vezes eu tenho no consultório pessoas que vêm com um problema de trabalho, alguma coisa atual, e quando eu vou pesquisar, quando a gente vai verificar, foi um luto não vivenciado lá no passado, e que às vezes a pessoa empurra lá para baixo, e quando você vê lá na frente na vida, você vai emperrar, e você acha que é por esse motivo aqui, mas não é, às vezes é de alguma coisa lá atrás que você não vivenciou. Então quando eu falo de reestruturação através do luto, é porque se você não quer vivenciar esse luto agora, não se iluda, porque isso pode empurrar lá para baixo, esconder bem escondidinho lá no teu ser. Mas em algum momento lá na frente ele vai voltar e você vai ter que enfrentar ele de alguma forma, seja aqui
ou aqui. Sendo que aqui, no momento certo, você se reestrutura muito mais fácil. Aqui na frente você trava. Então, se permitam vivenciar essas perdas. O que está acontecendo na pandemia? Eu sei que tem perdas muito mais viscerais e perdas mais leves, mas se permitam vivenciar essas dores, não como masoquismo, mas como um processo que pode estar de enfrentamento, não de fuga. E esse enfrentamento vai te dar a condição de você rever as suas crenças, rever a sua vida, rever os seus sonhos, atualizar tudo isso e saber quem você é nesse mundo agora, sem essa pessoa, sem esse ideal, sem esse, enfim, encontrar um significado e apaziguar, né? Era essa mensagem que eu queria deixar, essa reflexão que eu gostaria que vocês estivessem se permitindo fazer, se permitindo vivenciar. Obrigada.